Olá, que bom estar em sua companhia, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite. Olha, seja muito bem-vindo, obrigado por você vir aqui ao nosso programa para a gente conversar um pouco sobre um tema, diga-se de passagem, muito chamativo, convidativo, né? Que é essa revisão de texto. De certa forma, muitas vezes as pessoas não dão atenção, mas tem a sua extrema relevância, né? Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o espaço. É realmente uma discussão pouco falada, mas muito importante, principalmente nos meios de comunicação como esse que a gente se encontra. Formatação e revisão são coisas distintas? Na verdade, uma complementa a outra. A partir do momento em que o texto é produzido, ele precisa, de acordo com a sua intencionalidade de uso, passar por um processo que o formate da melhor forma a chegar ao seu público que se destina. Como assim? Eu posso ter uma ideia muito bem estruturada de um assunto X ou Y que eu queira tratar com o meu público. Seja eu comunicadora, jornalista, escritora e áreas afins. Eu preciso submeter esse meu texto a crivos que o configurem como importante, como pertinente ao meu público. A primeira coisa que eu tenho que garantir é que a minha mensagem seja transmitida da melhor forma possível. Dessa forma, precisa passar esse texto escrito pela revisão ortográfica e gramatical, que vai adequar a linguagem a qual eu estou usando para o meu público final. Se eu estou lidando com um público de uma escolaridade não tão avançada, um público assim não tão instruído academicamente, eu preciso adequar a minha mensagem, a minha informação àquele público final. Para isso, o revisor de texto vai atuar corrigindo eventuais erros que todos nós estamos absolutamente suscetíveis a cometer e vai adequar a linguagem utilizada de forma a aquela mensagem fazer sentido para aquele público específico. Me diz uma coisa, você falou na linguagem, me chamou a atenção, e falou também na questão do público. Se nós analisarmos, por exemplo, uma poesia ou uma literatura de cordel, ou talvez um próprio livro, um romance, ou um livro científico ou técnico, são análises distintas para uma revisão? São. Porque a cada tipo de texto vai pertencer a um tipo de linguagem, uma estrutura de linguagem. Por exemplo, se eu pego uma poesia, ela vai ter ali o seu construto. Vão ter ali os seus parágrafozinhos, a sua métrica de rima, ao ponto que um texto acadêmico, por exemplo, já vai ter outro tipo de estrutura. Vai ter um resumo geral do trabalho como um todo, vai ter a introdução, que vai ser o norte que vai ter, que vai destrinchar aquele trabalho, o geral que vai abranger o específico, e assim como as outras formas de escrita, os outros tipos de textuais. Quando há uma revisão de um texto, necessariamente você enxerga uma melhor transmissão do conteúdo? Sim. Porque um Ele texto... enriquece o texto? Isso. Um texto em si, ele não quer dizer nada se ele não for adequado à pessoa que vai ter contato com aquela informação.
A gente chama até na biblioteconomia, que é a minha área de formação, é o ciclo informacional. O que eu produzo, utilizo dados, transformo isso em informação e o conhecimento é gerado a partir do momento em que essa informação chega ao destinatário, a partir daquilo que ele absorve da informação que eu forneci a ele. Então, aí o ciclo da informação está completo. Se eu não tiver essa cautela, esse cuidado, a mensagem pode chegar de forma diferenciada, né? Muitas vezes até desfazendo a minha ideia, né? Exatamente. São pequenos detalhes que deve se observar. E, diga-se de passagem, todo mundo escreve alguma coisa, né? E essa revisão, ela é extensiva a qualquer forma. Por exemplo, trabalhos. Quando eu me reporto à revisão de texto, eu imagino, me vem logo à mente, considerando que eu não sou revisor de texto, me vem logo à mente a gente fazer os trabalhos científicos da faculdade, as teses, doutorado e tal, né? Os mestrados e tal ali. Vem mais para aquela área, onde a gente leva para o nosso mestre lá fazer a nossa revisão e reprovar, e riscar. A gente fica chateado. Então, nos repórteres geralmente é isso. Mas tem a sua essência no quesito de enriquecer o conteúdo. Aí o profissional que assim o faz, ele adequa para uma melhor visualização ou enriquecimento do conteúdo, ou ele apenas revisa, por exemplo, a parte ortográfica? Não, ele faz a revisão por um completo, por um todo. Se ele pegar para revisar só em questão de erros ortográficos, de erros gramaticais, ele vai estar sendo parcial, porque ele tem que analisar o texto como um todo. Por exemplo, além dos erros ortográficos, dos erros gramaticais, existe também uma revisão de coesão e coerência. Por exemplo, muitas vezes no texto, até a ordem das frases que a gente escreve pode alterar o sentido daquela mensagem. Então, o revisor também vai ter essa preocupação de ler ele como uma pessoa externa, a pessoa que teve a ideia inicial do texto vai conseguir analisar os erros, vai conseguir visualizar melhor os erros que existem naquele texto e vai buscar um sentido para aquilo ali. Então, ele, melhor do que ninguém, já com a sua formação, amparado nas informações de revisão que ele já possui, vai saber identificar as falhas que existem naquela mensagem. Olha, é comum, Vitória, uma frase que eu cito aqui, na terceira, quarta pessoa, muitas vezes ela chega já distorcida, né? Imagine um livro, por exemplo, uma história, um fato, um romance lá que eu escrevi. O que eu quero dizer necessariamente vai ser o que você, revisora, vai entender. Isso tem muito... Eu acho que isso deve acontecer muito, porque quando você vai fazer a revisão, você vai ler aos seus olhos. Sim. Seus olhos como receptadora ou leitora e também como revisora, ao passo que eu quis contar essa história ao meu ver, ao meu jeito. Isso não muda, não. Ou seja, após sua revisão, eu não posso dizer, não, tu mudou tudo aqui. Eu não queria contar essa história, você mudou para isso. Acontece isso? Pode acontecer? Na verdade, quando o profissional de revisão pega um texto, não é só uma coisa unilateral, sabe? Um trabalho unilateral. Como o texto original pertence a outra pessoa, ele vai fazer, claro, as observações dele e vai mandar de volta para o emissor daquela mensagem, para o escritor, para a pessoa de origem daquela mensagem. Então, é sempre uma conversa. Sim, você tem que saber o que é que eu estou querendo falar, né? Sim. Agora, isso em qualquer sentido, não somente num texto, digamos assim, como eu citei, um romance, mas textos profissionais também têm essa mesma linha. Sim. Por exemplo, o processo de editoração de um livro é muito complexo, porque o livro ele tem um crivo científico, ele tem uma intencionalidade mais específica, não é passível, claro, dependendo da sua temática, mas na maioria dos casos ele não é passível a várias interpretações, ele tem informações específicas para um público específico, sobre determinada área do conhecimento. Então, é sempre feita essa questão de ver se aquela mensagem é, de fato, o que o autor quer passar
para o seu público, para o seu leitor. É sempre feito análises, enviado para o autor, é devolvida a impressão do autor em relação àquelas anotações que foram feitas, e assim vai se construindo o material final. O revisor tem que ler livro pra caramba, né? Quanto mais trabalho, mais livro ele tem que ler, né? Exatamente. Legal. Mas ler é cultura. Se todos nós soubéssemos, a gente lia um livro por dia, né? Seria tão interessante, tão importante nas nossas vidas. Porém, o hábito da leitura, e principalmente com esse negócio aí da tecnologia, tudo hoje vai... Olha, se tem uma coisa que eu detesto é ler livro no computador, no tablet. Pelo amor de Deus, eu sou advogado e quando eu estou peticionando, eu pego meu livrinho lá, folheio, aí o artigo X do CPCA, eu vou lá na internet para eu saber se aquele artigo está atualizado, se não houve alguma alteração. Mas eu gosto é aqui. Eu acho que eu capto mais, eu particularmente, as pessoas eu não sei, mas eu capto mais se eu ver, porque quando ele faz menção ao artigo 10, aí eu estou lá no 400 e pouco, eu tenho que voltar. Imagina fazer isso aqui e voltar, é uma loucura. Mas cada qual com seus cada qual, né? Então, mas é importante que se cada um, se o corretor, o revisor, lê todos os livros, estou imaginando aqui o acúmulo de conhecimento que se absorve, né? Que legal. Legal. É um processo de enriquecimento, né? Ganha o autor, ganha o revisor, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Diz uma coisa, quando você falou lá atrás a questão da correção gramatical e a gramatical é que me chamou a atenção, usa-se muito, é comum eu conversar com você e aí eu fui na rua e dobrei ali, aí eu desci, eu vi o sol, aí ou que, é porque eu queria que isso acontecesse, porque, o que, porquê, porquê. Isso é revisado? Sim. Esses são os chamados vícios de linguagem. Pronto. Em resumo, os vícios de linguagem. Isso. Nós temos, principalmente as pessoas que têm pouco costume de leitura, da forma como nós falamos, nós escrevemos. Isso é um pouco perigoso. À medida que olha o que eu falo... Olha o que? Olha o que aí. Olha o que aí. Quando eu falo, o meu linguajar ele é livre, ele é fluido, ele não pode ser corrigido, por exemplo. É até um preconceito linguístico, né? Você corrigir a fala de uma pessoa, porque a fala de uma pessoa está condicionada a diversos fatores, né? Sim. A sua questão social, enfim, ao meio ao qual ela pertence. Mas quando você passa esses vícios de linguagem, essa sua forma de falar, para o papel ou para o meio digital, seja como for, é complicado. Principalmente levando em consideração o público que você destina a atingir. Se eu falo de uma forma que ortograficamente, gramaticalmente é incorreta, aí entra também o trabalho do revisor. Para ele aconselhar, claro, né? Conversar, olha, essa forma aqui, eu acredito que não é a mais adequada, não vai ser credibilizada da forma como você gostaria. Então, vamos rever isso aqui? Eu sugiro alterar isso por isso. Entendeu? Mas sempre existe. Pequenos vão existir, né? São adequações que vão sendo feitas para que o melhor daquele conhecimento que eu tenho seja repassado da forma mais limpa possível. Quando eu vou escrever algo, eu imagino o público ou eu escrevo, digamos assim, aleatoriamente, que todo o público absorva minhas informações? Vamos conversar isso daqui a pouco? Preparar um cafezinho para você, tá bom? Sim, por favor. Ela é bibliotecária, está conversando aqui com a gente sobre a importância da formatação e da revisão de texto. Eu converso com Vitória Ângelo. Vitória, por gentileza, você aceita água, São Geraldo? Sim. Por favor. Você aceita um cafezinho? Com certeza, sempre por vai gentileza. bem. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância da formatação e revisão de textos? É simples, você fica ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que ligou a TV agora, minha convidada de hoje, ela é bibliotecária, eu converso com Vitória Ângelo e o nosso tema de hoje, a importância da formatação e da revisão de texto. Fique atento, de extrema relevância para você que sempre escreve, inclusive, não existe mais, né? Mas eu sou do tempo daquela cartinha, né? Para seu ente querido. Tem que ter o cuidado também, né? Será? A professora Vitória vai já falar sobre esse assunto. Quero aproveitar e olhar para você que nos acompanha nesse momento e dizer, dia 28 de setembro, uma data extremamente importante. Não é meu aniversário, não é festa e não tem uma banda de música, mas tem a equipe de profissionais do EMOSSE lá na rua Delmiro Gouveia 163 para te receber. É a nossa campanha de doação de sangue. E eu conto demais com a sua ajuda, tá? Se você não puder vir, não tem problema, manda seu namorado vir, diz, olha, tu tem que ir fazer a doação, tá? Eu aceito seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, seu vizinho, aquele cidadão que mora na rua de trás, fala com ele, pede para ele vir, Dona Maria, venha cometer um ato, um gesto de amor, faça a sua doação, nós queremos 120 bolsas. E toda a equipe de profissionais do EMOSSE vai estar na rua Delmiro Gouveia 163, esperando por você das 7 às 13 horas. São 120 bolsas. Não deixe para chegar às 13 horas, porque elas já estão encerrando, viu? Chega um pouquinho mais cedo, é rápido, tranquilo, seguro. Tem uma equipe de profissionais para te orientar, tá? Toda a equipe do Café com Leite vai estar presente para te receber de braços abertos. Você vem aqui nos nossos estúdios, tira uma foto comigo, tá bom? Vem para cá. Comigo não quero tirar com leite, você tira sozinho. Mas venha fazer a sua doação no dia 28 de setembro. Agende-se, eu vou cobrar isso, viu? Vou cobrar e vou buscar você na sua casa. Ô Vitória, e então, quando eu escrevo para mim ou para os outros? Boa pergunta, muito boa. Nesse caso, vai depender muito da sua intencionalidade, obviamente, que é a questão aqui, mas também do tipo de documento, do tipo de informação que eu estou propagando. Por exemplo, se eu sou um médico e eu tenho um blog online, eu vou escrever informações acerca de doenças, acerca de alguma epidemia, de algum vírus, de forma que as pessoas que tenham acesso a esse blog consigam compreender e guardar aquelas informações. Mas se eu escrevo um poema, uma poesia, eu escrevo como aquilo está em mim, como aqueles sentimentos, aquelas imagens, aqueles sentimentos estão em mim e deixo que as pessoas, a partir daí, tirem as suas conclusões, tenham as suas observações. São pequenos detalhes que a gente lê e muitas vezes não, digamos assim, não reconhece ou não entende ou se investe até mesmo daquele fato, né? Quando você falou, o que eu coloquei no texto foi o meu sentimento, mas muitas vezes ele se encaixa com o seu. E muitas vezes, muitas pessoas não se identificam. Natural isso, né? O uso de palavras, digamos assim, palavras eloquentes, palavras mais chiques, difíceis até de pronunciar. É bom, é correto, ou depende do público para quem eu vou escrever? Sempre depende do público. Por exemplo, detendo-se a poesia. Se eu pego as poesias de Fernando Pessoa e pego as poesias de Braulio Bessa, um exemplo, eu vou ver que são poesias que têm sentimento, que têm uma intencionalidade poética, musical, de romance, enfim. Só que eu vou ver, a partir do estilo de escrita de cada um dos dois, que vão ter as suas diferenças. Por exemplo, Fernando Pessoa tem uma escrita muito, como é que eu posso dizer? Eu diria mais eloquente, né? Singular. Singular, mas uma escrita muito abstrata. Sabe? Ele faz muitos paralelos entre as palavras. Ele diz uma coisa quando na verdade quer dizer outra. Já o Braulio não, ele é mais direto, se torna até um pouco mais difícil captar a mensagem, né? Isso, depende, como sempre, do público a que se destina. A gente pode colocar 5 pessoas para ter conteúdo, para ter acesso
as mesmas poesias, mas cada uma vai ter uma impressão diferente. Pode ser que uma goste muito porque tenha conseguido entender a partir da sua vivência, a partir da sua bagagem de conhecimento. Pode ser que outra possa ter feito a leitura daquele mesmo texto e pode não ter entendido nada, achado uma baboseira, uma besteira, uma idiotice, uma perda de tempo, como eu já ouvi falar de alguns leitores. Mas quando a escrita é mais simples, não perdendo a sua intencionalidade de encantar, de envolver, como eu acredito eu que seja o caso de Braulio, ela vai cativar muito mais o público. Eu já li livros dos dois autores, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto. Gosto muito de Fernando Pessoa, mas a escrita de Braulio traz uma sensação de pertencimento, mesmo porque nós somos da terrinha. Né? E eu iria mais longe, diria assim que ela é mais nossa, como você disse, é da terrinha, ela é mais nossa, ela traz o que eu quero ouvir, né? Ela me transmite a essência, né? Parece que eu estou vivendo aquilo que ele está falando, né? Que ele está escrevendo, ou falando, ou recitando, que seja. Enquanto aquele me leva para um além. Leva para os mares de Portugal. Você já esteve lá, em Portugal? Até que eu consiga aterrissar. Eu tenho que ler 5 vezes. 5 vezes. Ainda bem, tem que ler 5 vezes, né? Diga uma coisa, a revisão, ela deve ser um hábito de uma terceira pessoa ou de quem escreve? Acredito que possa ser das duas. Porque, assim, quando você produz uma escrita, muitas vezes você está ali embargado por ideias, você está tentando decidir o que falar, o que não falar, como falar. Possa ser que, após a escrita, você possa até fazer algumas releituras, mas que ainda assim, algumas coisas acabem passando batido. E como o revisor já vai ter uma propriedade para ler aqueles materiais de uma forma mais distinta, de uma forma até impessoal, de certa forma, ele vai poder captar com mais facilidade aquilo que tenha sido deixado de lado, aquelas ideias que tenham ficado incompletas por alguma razão, e vai poder fazer as sugestões adequadas a cada trecho. Eu tenho que observar, por exemplo, quando eu estou escrevendo. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu preciso de mais detalhe no quesito cuidado. Eu escrevo para mim ou para você? Porque o português ele é muito delicado, né? Olha, se eu estou te representando, tem uma formatação, uma forma de escrever. Se eu estou me representando, o português já muda, né? E assim sucessivamente. Então, esse cuidado durante todo o teor precisa ser analisado, porque se eu iniciei as palavras falando do texto sobre eu mesmo, eu tenho que ir até o fim falando sobre mim, né? Sim. Então é um cuidado, isso faz parte da revisão ou faz parte de quem escreve? Faz parte dos dois. Dos dois, né? Aprenda a escrever e a revisão vai só... Não, mas de fato, aprenda a escrever. Mas são pequenos detalhes que muitas vezes a gente se perde. Você começa a escrever, né? Você usa o eu, e lá na frente usa nós, usa o vós. Isso. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado também com a intencionalidade da escrita. E o tipo de texto que eu quero passar, o tipo de mensagem que eu quero passar. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, acontece, a gente está embargado por várias ideias, a nossa cabeça está repleta de intenções comunicativas e tudo, e do meio para o fim a gente acaba se perdendo na nossa escrita. Então, o revisor vai entrar justamente nesse ponto. Ele não vai dizer, sua escrita está errada, está tudo errado, nada aqui faz sentido. Não, ele vai dizer, olha, fez sentido até tal ponto, mas a partir daqui eu não entendi a sua intenção, não entendi o que você quis dizer, não entendi ao certo a que você se refere. O que foi passado aqui? O que é que você queria passar aqui? Entendeu? Então, não é questão de dizer que está certo ou errado, mas de uniformizar aquela escrita de forma a aquilo fazer sentido. Para você, como receptor, entender o que é que eu estou querendo falar, né? Legal. Detalhes que a gente muitas vezes
não observo você falando e eu aqui me reportando a mim mesmo quando eu estou escrevendo. Se eu ler 10 vezes, eu refaço 10 vezes. Aí eu digo, eu vou parar, senão eu não vou conseguir, eu vou passar a noite inteira revisando aqui. Mas é um processo natural, você disse, é minha linha de pensamento, de raciocínio, que eu estou colocando no papel, estou externando aqui na parte escrita, né? Então, muitas vezes a gente começa a escrever, tá errado, não era isso que eu queria. Aí refaz. É impressionante. Agora, isso, nós estamos conversando aqui, mas é importante que as pessoas, porque isso não tem idade, né? Não necessariamente a pessoa que escreveu um livro, mas as crianças que estão aprendendo, não seria aprendendo a ler, mas as pessoas que já leem, né, também. Sim. Necessariamente são pessoas distintas, o receptor e o emissor. Eu que sou o receptor, eu interpreto, eu entendo a minha maneira, ou, por exemplo, quando eu estou vendo um vídeo, vocês também trabalham, né, com essa questão de revisão de áudio e vídeo, né, me parece? Transcrição. Transcrição, isso. Né? O que está no vídeo seria o que está escrito em forma de, digamos assim, de exteriorização de ações, mais ou menos isso. Então, tem mais ou menos a mesma conotação. Por isso que, muitas vezes, a gente assiste um filme, por exemplo, e se enxerga naquele personagem, naqueles atos. Num livro não seria diferente, né? Nesse contexto, o profissional de revisão analisa tudo isso também, no quesito de áudio, de vídeo, eu não vou falar de áudio, mas de vídeo também, faria essa revisão ou somente escrito? Bom, se eu conseguir entender, me corrija se eu estiver errada. Em relação à transcrição de áudios, que é um dos nossos serviços, é feita a questão da interpretação e da captação das mensagens que estão presentes naquele áudio. São 2 trabalhos, né? Transcrever, colocar no papel e depois ler e revisar. Exato. Né? São 2 trabalhos, trabalho dobrado aí. Né? Isso. Aí, a depender do uso que esse material tenha, vai ser feita a análise de como vai ser trabalhado aquilo ali. Por exemplo, eu tenho um áudio de um valor histórico, de um valor sentimental para mim, e eu quero que seja transcrito aquilo ali em forma de uma carta, por exemplo. Eu vou transcrever fielmente de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Mas se eu quero transcrever um áudio, por exemplo, de um evento, de uma ação, uma sonora que tenha sido gravada, eu vou transcrever aquilo ali fielmente, da forma como eu ouvi, mas a minha forma de uso pode ser diferente. Eu posso citar diretamente a fala daquela pessoa, ou eu posso escrever com as minhas palavras aquilo que a pessoa disse, de acordo com aquilo que eu transcrevi e que eu ouvi. E a transcrição é, de fato, o que você está ouvindo, né? Isso. Se cabe uma revisão ou não, vai de quem ele contrata, né? Porque se tem um áudio ali, por exemplo, como você falou, se for de uma ação e é um depoimento, o depoimento ele não pode ser alterado. Sim. Certo ou errado, tem que ir ipsilítere, tem que ser tal qual ali, não tem como fazer diferente. Por que eu fico te provocando isso, Vitória? Porque eu, particularmente, enxergo isso como uma necessidade das pessoas, de um modo geral, de fazer isso com mais frequência, que não é muito comum. As pessoas não querem, como disse lá na abertura, me reporto sempre aos trabalhos de conclusão de curso, né? Que se manda para revisão, mas na verdade isso deveria ser feito em tudo que você está escrevendo. Eu com o pessoal que trabalha com a gente, quando vão escrever alguma coisa, eu digo, dá o teu melhor. Escreve para o presidente da República. Aí tem uns que dizem assim, eu já sei que o senhor vai mudar mesmo. Tá aqui. Eu digo, isso é o teu máximo? Aí ele diz, por quê? Eu digo, porque você pode mais, volta e faça.
Aí antes de eu ver, eu peço para ele fazer a revisão dele mesmo. Olha isso que você está querendo dizer, eu preciso dizer, se está certo. De repente ele traz uma coisa totalmente diferente. E é incrível. Quantas vezes você faz, tantas vezes você muda e você melhora, você aperfeiçoa, busca novas palavras, mas chega ao consenso daquilo que você quer dizer. Então cabe aqui chamar a atenção das pessoas para fazer esse processo de continuidade, de repetir. Não é errado você ler, reler. E em especial ter cuidado com as palavras, né? Não é, Vitória? Uma palavra tira muitas vezes o sentido, muitas vezes até do texto completo, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado nesse aspecto também. Né? Estou conversando aqui com a bibliotecária Vitória Ângelo, aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar mais um cafezinho para minha convidada. De forma muito especial, ela está nos proporcionando uma aula sobre a importância da formatação e revisão de texto. Vitória, por gentileza, vamos beber água São Geraldo? Vamos. E mais um cafezinho, é claro, por favor. Gente, eu poderia perguntar aqui para você nesse momento o que você está fazendo ou refletindo acerca da revisão de texto, daquilo que você escreve, daquilo que você lê, daquilo que você pensa, daquilo que você faz, daquilo que você grava. Eu vou passar a pensar de forma diferente a partir de agora. E você, pense nisso nesse intervalo, é rapidinho, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. De segunda a sexta-feira, programa regionalizado, com muita informação, muitos convidados, para você que nos acompanha. No domingo, às 23 horas, nossa edição do programa Café com Leite é nacional. Você assiste aqui na nossa região no canal 16.1. Através da TV Meio, nós levamos até você, por todo o Brasil, o programa Café com Leite. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha convidada de hoje é Vitória Ângelo, falando sobre a importância da formatação e revisão de texto. Vitória, formatação e revisão de texto. O que é que eu posso trazer para mim a expressão formatação? Pronto. Como a própria palavra já sugere, formatação vai ser a forma como aquele texto vai ser apresentado. Por exemplo, quando a gente pega uma carta, a estrutura da carta vai ser diferente da estrutura de uma poesia, de um cordel. Então, vai ser a estrutura que configura aquele documento como tal. O que define um cordel como sendo um cordel, o que define uma carta como sendo uma carta, o que define um texto acadêmico como tal. Eu não sei, mas eu quero fazer, por exemplo, uma canção, um poema, uma carta, um ofício. Mas eu não sei a formatação disso. Daí a importância do analista. Isso. A pessoa que faz a formatação, que aplica normas que a gente chama de trabalho de normalização de texto, vai ter o cuidado de configurar aquele documento de forma a passar, transmitir aquela informação de forma correta dentro da característica a qual ele pertence, né, da configuração a qual ele pertence. Mas aí você vai me ensinar a fazer, me orientar para que eu procure conhecer. Eu não sei se eu faço um ofício, se eu faço um bilhete, se eu faço uma carta, se eu faço um requerimento, o que é que eu vou fazer e a quem é destinado. Tem uma forma para que eu possa aprender isso?
Pronto, quando você entra em contato com um profissional de formatação, você vai explicar a sua situação, o seu problema, o seu questionamento de como proceder. Por exemplo, eu quero solicitar a uma pessoa superior a mim no trabalho um tipo de declaração. No caso, eu vou fazer um requerimento. Eu estou requerindo a pessoa tal coisa. Então, a partir daí, a partir dessas informações que você que entrou em contato comigo, eu, formatadora, a partir dessa sua necessidade, eu já vou lhe indicar o tipo de documento que você vai precisar fazer, o tipo de alterações que eu vou precisar fazer em cima daquilo que você vai me passar, e aí a gente vai fechar o trabalho. As regras da ABNT, elas são analisadas pela formatação ou pela revisão? Pelas duas coisas. Pelas duas. Sempre andando juntinhas, Sim. né? Porque quando você faz um trabalho e normaliza ele no formato ABNT, aquele formato já indica um critério científico para que aquela informação tenha uma relevância para ser levada a público. E hoje, quais são os erros mais comuns que você encontra tanto na formatação quanto na revisão? Bom, na Ou revisão... melhor, me Sim. perdoe, eu queria fazer uma correção do meu erro. No quesito, porque, veja só, não quero saber, a pergunta não seria bem essa, quais os erros você mais encontra, mas quais são os erros mais comuns que acontecem. Pronto. Eu fiz aí uma correção, Olha, uma revisão da minha frase, não foi? a conversa aí já está começando a gerar frutos. Olha aí. Viu? Tudo é conhecimento. Olha aí. O que mais é recorrente nos serviços de formatação que chegam são dúvidas a respeito de citações, por exemplo. Eu quero falar sobre as fake news no Brasil, um exemplo. E aí eu vejo uma matéria de site muito interessante que eu gostaria de citar dentro do meu trabalho para reforçar aquela visão que eu estou querendo passar. Mas eu não sei exatamente como fazer isso de forma que eu deixe claro que eu estou me baseando naquela ideia e não estou roubando aquela ideia, não estou plagiando aquilo que já foi feito. Então, é uma dúvida bem recorrente. Outra dúvida é em relação a destrinchar o tema. Porque sempre que eu pego uma temática para tratar, tem um ponto inicial, um ponto de partida, e existem as vertentes que vão surgir a partir daquele ponto inicial. Por exemplo, como eu falei anteriormente, as fake news no Brasil. O que são fake news? Quando esse conceito chegou aqui no Brasil? Através de que meios essas fake news são disseminadas ao público? Quais tipos de problemas vão surgir a partir da disseminação dessas fake news? Então, eu já citei aqui 4 pontos que foram destrinchados a partir de um tema inicial. Isso também é questão de formatação. Então, o profissional de formatação vai também estar atuando de forma a organizar aquelas ideias do autor para que o assunto seja melhor tratado, para que o autor consiga passar o seu ponto de vista em relação àquela temática e consiga abranger os principais pontos para que fique uma ideia bem concisa. O uso de palavras, por exemplo, de outras línguas, deve acontecer no momento da elaboração do meu conteúdo? Se forem pertinentes à temática, sim. Só que aí, sempre que você faz menção a um termo estrangeiro, você deve grafar aquela palavra em itálico, né, para mostrar que é um termo estrangeiro, e logo em seguida, ou anteriormente, se for o caso, se você sentir a necessidade, você pode conceituar o que aquela palavra quer dizer. Por exemplo, fake. Fake é no sentido de falso, de inverídico, de não verdadeiro. Então, eu poderia jogar esse termo no texto, iniciando da seguinte forma. O termo fake news, de origem inglesa,
que significa notícias falsas, notícia inverídica, e a partir daí dar seguimento à minha ideia. E isso traz mais clareza para o texto. E qual é a importância da clareza, digamos assim, de um texto? A sua intenção, né, de comunicação, a sua intenção informativa e o critério que você vai usar para justificar a presença daquele termo, daquele texto e a necessidade de torná-lo público. O cuidado com isso vai me garantir uma credibilidade, uma solidez com o público a que eu me destino. Enriquece o conteúdo, né? Sim. E muitas vezes de forma clara e concisa, consistente, né? Isso. Me diga uma coisa, obedece os critérios, aquele que a gente aprendeu lá no básico, lá quando estudava introdução, desenvolvimento e conclusão, em qualquer texto necessário? Depende. Tudo depende, né? Tudo depende. Né? Assim como a nossa língua ela é bastante fluida, ela é bastante flexível, o texto e a sua intencionalidade também vão ser. Se eu quero contar um fato, eu preciso dizer onde aconteceu, como aconteceu e no que aquilo ali resultou. Início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vitória, me diz uma coisa, qual é a importância da formatação de um trabalho acadêmico, por exemplo? Então, no meio acadêmico, a formatação é bastante presente, porque esse meio exige um critério maior de tratamento das informações, exige normas, padrões, que a depender da área de conhecimento vão mudar. A formatação mais utilizada, o tipo de normalização mais utilizada é o da ABNT. Só que aí, por exemplo, no meio da psicologia vai ter a formatação APA. No meio das ciências da saúde vai ter a formatação de Vancouver para artigos. Então, todos esses tipos de formatação vão definir, dentro da área de conhecimento, a forma como os conteúdos vão ser melhor apresentados e melhor absorvidos. Gente, eu estou conversando aqui com a bibliotecária, especialista também em formatação de texto, né? Com o seu esposo, que é revisor de textos, né? Vitória Ângelo. E eu, após essa aula do programa de hoje, vou fazer uma análise mais criteriosa para saber se eu posso formatar o programa de uma forma que eu possa chegar aí mais próximo de você, te levar mais informações mais consistentes, assim como eu estou fazendo hoje. Em especial, me deliciar de um cafezinho, porque essa é a nossa função. Ela está brilhantando o nosso programa de hoje com muita maestria. A bibliotecária Vitória Ângelo, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a importância da formatação e revisão de texto. Vitória, percebe-se que se nós enveredarmos para a linha da formatação, seria um programa. Da revisão seria um outro programa. Mas aqui nós temos a função de advertir as pessoas, de chamar a atenção das pessoas, de acordar as pessoas para sair da zona de conforto, sair do sofá. Passar a revisar, de fato, os seus textos ou procurar profissionais para fazê-lo. Essa é a nossa função e eu tenho certeza que o recado chegou. Eu tenho certeza. Para mim foi ótimo, viu? Mas vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente volta já, tá bom? Com certeza. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, eu volto em instantes. É só o tempo daquele gostoso cafezinho. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Eu não sei se a professora vai me corrigir, mas eu já tomei o meu cafezinho. Já estou de volta, mas agora para agradecê-la.
Doutora, muito obrigado. Foi ótima aqui a nossa conversa. Aprendi Obrigada. bastante. Né? Vou passar a rever os meus textos de forma com olhos, com brilho nos olhos, né? Com mais intensidade, talvez. E quero te agradecer, viu? E dizer que você voltar aqui será muito bem-vinda próximas vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo tratamento tão afetuoso, pelo cafezinho, Que bom. sempre ótimo. Muito obrigada mesmo. E quem quiser te encontrar, qual a sua rede social? Bom, a rede social da RV é @RV Formatação e Revisão. E seguindo lá você vai ver várias dicas pertinentes à revisão, formatação. A gente vai destrinchar um pouquinho melhor nos nossos conteúdos postados particularidades sobre cada área. E, em caso de necessidade dos nossos serviços, é só entrar em contato que a gente atende da melhor forma. @RV Formatação e Revisão. Gente, RV, olha, Rodolfo e Vitória. Você lembra desses dois nomes? RV, Formatação e Revisão. E você a encontra aí nas redes sociais. Obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. De segunda a sexta-feira, eu espero você na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri e também nas redes sociais. Você encontra esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Aos domingos, às 23 horas, na TV Meio, o programa Café com Leite, sempre com convidados especiais. Quero agradecer a toda a produção do programa de hoje e agora, ao encerrar, eu vou me deliciar com a nossa equipe de produção que sempre nos acompanha de forma muito especial. Beijo a toda a equipe de profissionais. Quer conhecê-los? Sobe aí a vinheta. Beijo a todos, fiquem com Deus. Que Deus os